Ele saiu. Agora acho que mexendo com outras coisas. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me vendo também? Se conseguisse o cristal... Beleza, agora eu consegui ajustar minha câmera aqui. Ah, a Giovana lá, ó. Só que Olá! Eu tenho um contato do cristal. Joia, Gi. Ó, eu vou só desligar o áudio de vocês e ligar o áudio da Giovana aqui, tá bom? Contato dele, cara. O cristal era uma peça-chave. Pessoal, eu vou dando a palavra para a Giovana agora, falar umas coisinhas para vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo, Bruno? Tô ouvindo, normal. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos se encontrem bem. Desculpa aí o transtorno, né? Para a gente também é uma adaptação. O Bruno chegou do trabalho, ele já sempre chega e vai direto para a escola, né? Aí, infelizmente, hoje não tem como. O que eu estou passando? Eu estou passando para explicar para vocês o porquê que a gente está remoto, tá? Não é que a gente não possa dar aula presencial, nós podemos dar as aulas presenciais. O que está pegando hoje no decreto que nos impuseram é que nós temos o toque de recolher às 20 horas. A gente tem que estar dentro de casa às 20 horas, e a escola tem que estar fechada às 20 horas. Então, por isso, nós optamos em ficar, a partir das 18 horas, todas as turmas com as aulas remotas. Mas o que eu quero deixar para vocês, para toda a turma? Quero que vocês fiquem tranquilos em relação ao conteúdo que vai ser passado, em relação a tudo que o Bruno tem para administrar para vocês nessas aulas. Por quê? Não quero que vocês se sintam prejudicados em nenhum momento, porque todas as aulas que forem necessárias, as práticas, nós estaremos fazendo ela na escola, assim que nos liberarem. A gente não pode descumprir uma lei, tá? Então, por isso que a gente hoje está remotamente com todas as aulas noturnas, não é só do curso de vocês, a escola está fechada para dar aulas. Ela está em funcionamento até às 20 horas, para poder recebimento, mas aulas não podemos dar após as 18 horas, porque nós temos que estar voltando para casa, tá bom? Mas assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, assim que nos liberar, se Deus quiser, tudo isso vai passar, já passamos uma vez por isso, tá? Não com a turma de vocês, mas com outras turmas, ficamos 8 meses remotamente, depois a gente voltou, todos os conteúdos que a gente achou necessário, que vocês encontraram dificuldade, é só me procurar e nós vamos estar repondo isso. Quero tranquilizar vocês em relação a isso, tá? O curso que vocês compraram é um curso presencial. Vocês não compraram um curso modo remoto e nem EAD. A gente está fazendo desta forma para que vocês não percam o conteúdo, porque se a gente paralisa com tudo, a gente perde o que vocês estão caminhando. Então, tudo que o Bruno vai passar para vocês é a parte teórica, tá? As aulas práticas da parte teórica, depois nós vamos fazer na escola, tá bom? Conto com a compreensão de todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar adentrando o lar de todos, tá? Porque eu sei que não é fácil a gente abrir a nossa casa, igual eu estou aqui na minha casa também, eu não posso estar na escola, tá bom? Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, a confiança, e o que vocês precisarem, pode me procurar, estou na escola após as 13 horas, tá bom? E de manhã, se precisar, a Nayara também está lá após as 8h30, tá? Fiquem à vontade, quero que vocês se sintam bem tranquilos em relação a tudo que o Bruno vai estar passando, e qualquer dificuldade que for tendo, é só procurar a gente e depois a gente vai estar repondo essas aulas, tá bom? A aula de hoje, se ficou muito picada, eu já vou pedir para o Bruno depois fazer uma aula e gravar essa aula e enviar para vocês, para que não tenha perda desse conteúdo do período que o Bruno hoje teve em adaptação aí. Pode ser, Bruno, dessa forma? Pode ser sim. Pode ser sim que eu faço pro pessoal sim, tá? Então, aí você faz isso
Isso, porque como eu também estou tomando um pouco do tempo da aula, para que o conteúdo da aula hoje seja cumprido, tá bom? Beleza. Beijo para vocês, fiquem com Deus, se guardem, tá? E muita proteção aí para que esse vírus não atinja a nós e nem as famílias de vocês aí também. Até mais. Boa Beleza, aula. Gi. Obrigado, até mais. Obrigada a você, Bruno. Valeu. Bom, meninada, então vamos lá, né? Então, recado dado aí da nossa coordenadora Giovana, te agradeço aí pela participação dela. Eu me adaptei aqui, consegui colocar a câmera para funcionar, graças a Deus. Fiz uma engenhoca aqui na minha casa, mas deu certo, tá? Aqui nós se vira para a educação de vocês, para o conhecimento de vocês, o professor ele é assim, tá? Ele vai até nos limites aí para levar para vocês um bom conteúdo. Bom, meninada, vamos dar continuidade então na nossa aula aqui, tá? Agora vocês estão me vendo aí, estão me ouvindo, beleza? E eu vou compartilhar uma tela do nosso novo conteúdo, da nossa nova aula de agora, tá certo? Vai ser o capítulo 17 do livro de vocês, tá? O capítulo 17 do livro de vocês vai falar sobre transtornos somatoformes. Então vocês viram agora há pouco que eu passei um pouquinho aí o restante da depressão, falei da depressão para vocês lá na aula da semana passada, terminei agora a depressão, falei só um pouquinho de transtorno bipolar, e agora eu vou falar do capítulo 17. Os capítulos estão misturados mesmo, tá? Não é agora, professor, mas já acabou o livro? Não. Daqui a pouquinho eu volto para o capítulo 5, capítulo 6, eu vou alternando os capítulos aí para vocês, beleza? Porque transtorno somatoforme também são considerados aí doenças lá do cunho psicológico. Então, nesse caso aí, não vai ser tanto físico. Porém, transtorno somatoforme, creio eu que alguns dos alunos aí que estão me vendo já passaram por eles, ou pode até estar passando. Tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho desses transtornos somatoformes para vocês. Lembrando sempre, a aula está sendo gravada, tem formulário para fazer, mais tarde eu envio para vocês aqui as 2 aulas de hoje, tá bom? Semana que vem já vai estar tudo mais adaptado, tudo mais tranquilo, eu já vou passar o conteúdo com mais tranquilidade. Vamos se adaptando e qualquer coisa, por favor, só me chamar, tá? Vai lá no grupo não, vai lá no meu particular. Professor, estou com dúvida, pode me explicar? Tamo aí, tamo para auxiliar vocês no que for preciso. Meninada, presta atenção numa coisa, eu quero que vocês se atentem a isso que eu vou falar agora. Quando a gente fala de transtorno somatoforme, significa o seguinte, olha aí, tá bem destacado em branco aí na tela para vocês. Um grupo de doenças psiquiátricas em que o paciente apresenta sintomas físicos que são inexplicáveis. Ou seja, a dor que o paciente sente é real, mas não se descobre a causa dos sintomas. Resumindo isso, significa o seguinte: é aquela dor que a pessoa tem e quando ela vai no médico, o médico fala: você não tem nada. Você não tem nada na sua parte física. Não tem nenhum problema. Por exemplo, a minha mãe tem transtorno somatoforme. Por quê? Ela vive se queixando de dor na coluna, dor na coluna, dor na coluna. Já fez 300 exames da coluna e a coluna dela está melhor que a minha, se for ver. Não tem nada na coluna dela. Mas por que tem a dor? Porque a dor está lá no psicológico. Tá? E isso acontece. Isso existe. Existem aí alguns tipos de doenças em que o paciente, por questão psicológica, ele sente no físico, mas ele não tem nada no físico. O médico não descobre, não acha nada. O problema está no psicológico. E como o psicológico reflete no físico, então a dor existe, mas a causa não existe. Vocês estão entendendo isso? Acontece muito. Por isso que eu falei, será que tem algum aluno aí que está se queixando de dor, quando vai no médico, o médico fala, você está um coco de bom, um coco de boa, né? Por quê? Não tem nada, está sadio. Mas de onde vem a dor? Do psicológico. Tá? Isso é transtorno somatoforme. Acomete muitas pessoas hoje. Tá? Então, para vocês entenderem que pode ser que algum paciente que vocês tenham apresente queixas. Queixas de dor, medo. Quando vai descobrir uma causa, cadê a causa? Não tem. Não tem, o médico que fala, não, tá normal, não tem nada aqui. Então, por que vem a dor? É aí que tem que entrar a questão do trabalho com a psicologia, tá? Vou passar para vocês alguns exemplos aqui, ó. Então, o F45, que é o CID-10, são os transtornos somatoformes. Toda vez que vocês virem lá, F45, a pessoa tem algum tipo de transtorno. Um transtorno psicológico, chamado somatoforme, tá? Fica a dica para vocês aí. Então, olha só. Quando falamos de transtorno somatoforme, né?
No caso aqui, existe sintoma físico, mas não orgânico, não mecanismo fisiológico demonstrável. Ou seja, não tem nada acontecendo ali no físico. Igual eu comentei o exemplo da minha mãe. A coluna dela não tem nada. Não tem uma inflamação, não tem um deslocamento, não é um mau jeito, não é nada. Simplesmente, no psicológico dela, vem essas dores. E ela sente naquela região. Tá? Então, são conflitos psicológicos que ela tem que aí acaba refletindo no físico dela. Tá? E o médico, quando ele percebe isso, de cara já fala, olha, você tem um problema psicológico. A dor vem da sua mente, mas não tem nada que justifique essa dor no local. O local está normal. Certo? Então é como se vocês estivessem, por exemplo, se queimando, sentindo assim aquela ardência de uma queimadura, se queimando, mas não queimou. Vocês estão sentindo algo psicológico que reflete lá naquele local. Mas você não se queimou. Então, nesse caso aqui, é transtorno somatoforme. Alguns exemplos, eu vou passar para vocês aqui, não vou falar de todos eles, mas são alguns exemplos. Até gostaria que vocês pudessem ler o livro no capítulo 17, para estar aprendendo um pouquinho mais sobre, e quem quiser pesquisar mais sobre também, fica à vontade. Tá? Também é questão da Milena chegar e falar para vocês um dia na sala de aula, a gente vai fazer essa visita dela, tá? E aí ela vai explicar um pouquinho. Transtorno de somatização. Eu vou explicar o que é o transtorno de somatização. Distúrbio indiferenciado. Então aqui a gente tem um distúrbio somatoforme indiferenciado. Hipocondria. Já viram falar essa palavra? Hipocondria. Ah, a pessoa é hipocondríaca. Os hipocondríacos, desde quando começou a pandemia, tá? Eles estão assim, ó, desesperados. E eu vou explicar o porquê. A gente tem também distúrbio de dor. Distúrbio dismórfico corporal. Não vou falar de todos aqui. Todos estão no livro. Mas eu vou falar dos principais para vocês. Somatização, hipocondria e distúrbio dismórfico corporal. O que é um transtorno de somatização? Também é conhecido aí, na medicina, como síndrome de Piquet. O que é isso? Caracteriza-se pela presença de sintomas físicos múltiplos, recorrentes e variáveis. É aquela pessoa que tem sintoma, dor física, múltipla, é uma dor que pode estar no braço, também na perna, também nas costas, recorrentes, ou seja, aquela dor que vai e volta, vai e volta. Uma semana está bem, outra semana está doendo. Um mês está normal, outro mês está todo dolorido. E variáveis conforme o tempo. Às vezes vem e fica uma semana doendo, depois volta. Aí depois vem e fica um dia doendo, depois não sente mais nada. Isso aí é uma coisa identificável e persistente por mais de 2 anos. É quando a pessoa sempre tem aquelas mesmas dores que vão e voltam. Ela vai no médico, o médico não tem nada. Ou vai no médico, o médico fala, não tem nada. Já examinei, não tem nada. Isso é um problema psicológico da pessoa. Ela está sofrendo de transtorno de somatização. Então, nesse caso, é um transtorno somatoforme. Tá? Também conhecido aí como síndrome de Piquet. Então, se vocês um dia verem, lerem alguma coisa a respeito, síndrome de Piquet é aquela pessoa que tem dor, que aquela dor vai e volta, é recorrente, por mais de 2 anos aí. Quando vai no médico, não tem nada. Beleza? Meninada, só uma licencinha, um minutinho. Ô, Alves, sai daí. Desce daí agora. Tá? Desculpa que é meu cachorro, tá? Então, é só para sair de cima da minha cama, que está em cima da minha cama ali. Hipocondria. O que é uma hipocondria? Hipocondria é o medo constante da pessoa adoecer. A pessoa tem tanto medo de adoecer, de ficar doente, tá? E a hipocondria é uma doença. Então, se ela tem medo de ficar doente, já tendo uma doença. Que, nesse caso, gera um mal-estar gigantesco nessa pessoa. Ali vai gerar crises grandes de ansiedade, tá? Ela pode até ir no médico e o médico falar, olha, você está bem, você está normal. Mas ela acha que tem um problema. Por que eu falei da pandemia? Porque tem gente que, desde quando, eu conheço, eu tenho como provar isso. Tem uma ex-aluna minha que eu tenho contato com ela até hoje, porque ela costuma fazer uns trabalhos para mim da escola, tá? Assim, de ajuda, depois eu vou falar sobre o que é. Ela faz umas maquiagens na pele, assim, de queimadura, né? Quem for no meu Facebook vai ver as fotos lá. Ela é hipocondríaca. Eu converso com ela às vezes. Desde quando começou a pandemia, 1 ano atrás, ela não colocou o pé para fora da casa. Tá? Mora ela e a mãe, o pai dela banca ela, tudo, então assim, ela não precisa trabalhar.
né? Ela fica lá de boa, mas ela não põe o pé na rua, nem na calçada. Ela acha que o vírus está do outro lado do portão. Então ela tem medo. E como ela também sofre de asma, então nesse caso ela tem mais medo ainda. Então assim, a gente sabe que tem uma pandemia, mas a gente tem que se cuidar, a gente pode viver a nossa vida. Porém ela não. Ela acha que ela vai pegar o vírus, que ela vai morrer do vírus, que, né? Então tudo isso gera nela uma ansiedade muito grande. Vocês vão ver pacientes, por exemplo, que vão sempre falar com medo das coisas. Medo de doença, medo às vezes de, por exemplo, ficar doente, uma gripe, um resfriado. Aí sempre vai querer se prevenir. Então é querer agasalhar demais, é não querer sair, é não querer, às vezes, por exemplo, como é que eu posso falar? Uma janela aberta com medo de um resfriado. Então isso é hipocondria, tá? É um medo constante de ficar doente, certo? Também é um distúrbio psicológico. Isso causa dor, no caso a ansiedade. Tá? Às vezes a pessoa até fica com dor e acha, ai meu Deus, eu tô com dor. Será que é Covid? Ah, eu tô com dor no peito, eu tô com dor nas juntas, eu tô com dor de cabeça, é Covid, eu vou morrer. Não é nada disso. É o próprio desespero da pessoa que está causando essas dores. Tá? Olha só aqui o distúrbio dismórfico corporal. Isso aqui acontece muito com mulheres. É a preocupação com um defeito imaginado na aparência. A pessoa olha para o espelho e fala, nossa, eu tô com um problema no meu olho. Nossa, eu tô com o meu nariz torto. Nossa, o meu lábio tá mais inchado. E não tem nada. Isso aí ela é muito preocupada com a aparência. Isso é um distúrbio psicológico. Tá? É igual a pessoa, aquela pessoa que sofre daquela doença, anorexia. Ela acha que tá, né, assim, engordando e ela não come. Ela se olha no espelho, ela pode estar com 10 quilos, acha que está com 300. Né? Ela está puro osso, mas acha que está gordo. Então, nesse caso, também é um distúrbio psicológico. Nesse caso da aparência, o distúrbio dismórfico corporal é quando a pessoa acha que encontrou alguma coisa errada no corpo. Então, olha só, preocupação com um defeito imaginado na aparência. Se alguma anomalia física está presente, gente, até uma espinha apareceu. A preocupação da pessoa é claramente excessiva. E isso causa um sofrimento muito grande para ela. Tá? Tem gente que tem tanto problema com isso que nem se socializa. Então, por exemplo, eu falei que a questão da espinha, um cravo, uma espinha, né? Tem homem também que tem esse problema, às vezes faz a barba, dá um cortinho na barba, nossa, um corte, eu não vou sair de casa enquanto esse corte não cicatrizar. Existe. Isso existe. Então, é um problema psicológico. Tem pessoas que têm esse tipo de problema. Tá? Isso tem que ser acompanhado de perto. Então, vocês cuidadores e cuidadoras, percebam o seu paciente, estudem o seu paciente. Tá? Não é só cuidar dele. É você sempre estar próximo e ver tudo que esse paciente tenta pensar. Claro, você não está lendo os pensamentos dele, mas ele pode estar refletindo aquele pensamento num gesto, numa atitude. Então, tenta, né? Eu falo assim, tenta ler o seu paciente, decifrar o seu paciente, estude o seu paciente. Tá? Que nesse caso, ele pode estar apresentando ali um tipo de problema. Que nesse caso, uma ajuda profissional, né, de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, pode estar dando esse total suporte. Beleza? Principais sintomas de quem tem transtorno somatoforme é uma ansiedade muito grande, é uma angústia muito grande, a preocupação é muito desproporcional. Então, uma pessoa que sempre está preocupada, sempre é ansiosa. Eu sempre dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles tinham que estar comigo dando aula junto, porque eu gosto de usar o exemplo deles. Né? A minha mãe, ela já tem 63 anos, e ela tem transtorno somatoforme, ela é bipolar, ela já foi depressiva, tá? Então, assim, ela se preocupa muito com coisa que não precisa. Isso é uma ansiedade. E nesse caso, a angústia dela é muito grande, então ela sempre se queixa de dor, porque o transtorno somatoforme causa dor nela. Ela já está preocupada que a dor é algo físico, que ela não vai mais andar, que ela não vai mais poder levantar da cama. Não. Quando a gente colhe exame, que eu colho exame às vezes dela para fazer exame no laboratório que eu trabalho, ela está ótima. O colesterol dela, triglicéridos, açúcar, está tudo normal. Ela vai no médico, tira chapa, raio-x, tomografia, está tudo normal. Tá? Então, assim, isso é do psicológico dela. E ela se preocupa muito desproporcionadamente. Ela fica muito tempo preocupada. Tá? Por exemplo, minha mãe, se ela pôr o pé dentro de um carro e ir para uma rodovia, ela desespera. Ela não viaja. Ela anda de carro, eu levo ela às vezes no hospital, às vezes num supermercado e tal. Dentro de casa não, dentro da cidade,
Beleza. É pegar a rodovia, ela já desespera. É um pânico nela. Uma vez ela chegou a querer abrir a porta do carro enquanto eu estava na rodovia. Um desespero que ela tinha. Tá? Por quê? Preocupação. Olha só, crenças exageradas. Achar que se ela for para a rodovia vai capotar o carro, que não sei o quê. Entenderam isso? Então, é um desconforto muito grande para pessoas que têm esses problemas psicológicos. O negativismo. Tem gente que é muito negativo com as coisas. Não, não vai dar certo. Não, eu não vou, não vou dar certo. Não, porque assim não rola. Não, porque não sei o quê. Não, mas não adianta. Gente, calma. Calma, a gente tem que achar solução. O mundo é assim. A gente tem que achar solução para tudo. Olha só nossas aulas hoje. Está online aqui. Então, assim, vocês não vão deixar, vocês vão deixar de estudar, aprender uma coisa porque não está na sala de aula. É uma adaptação, gente. Entendeu? É uma adaptação. Então, assim, a gente tem que saber se adaptar com as coisas, com as condições. Vocês estão aprendendo do mesmo jeito. Ah, é mais difícil, tal, tal. Tudo bem. Mas tem como. Tá? E pessoas muito emotivas aí acabam sendo as mais prejudicadas. Porque envolve emoção, envolve aquela sensação, assim, de, igual eu falei, da angústia, que ansiedade. A pessoa vai achar, eu estou muito sozinha. Aí, olha só, isso aqui vai evoluindo. Pode evoluir para uma depressão, a pessoa pode começar a pensar em suicídio, por exemplo. Tá? Então, para vocês entenderem que as doenças psicológicas, muita gente não dá nada para as doenças psicológicas. Não, porque psicológico é a gente que manda, psicológico é fácil resolver, não é não. O psicológico é muito mais difícil de resolver do que um sintoma físico. Se eu caio, quebro a perna, quebro o braço, eu vou lá e engesso daqui a um mês. Beleza. Agora, um sintoma psicológico, uma depressão, transtorno bipolar, somatoforme, isso já é difícil. Tá? Isso vai tempo, vai dedicação do paciente. Então, tudo isso é um pouco mais complicado. Tratamento para quem tem transtornos somatoformes. Reduzir o estresse. Aquilo que causa estresse, tentar reduzir. Ah, é difícil, professor, reduzir o estresse, mas vocês conseguem. Aquele paciente estressado que você tem, o que você pode fazer? Eu quero que vocês não fiquem esperando eu falar o que vocês têm que fazer. Eu quero que vocês pensem o que vocês têm que fazer. Vocês têm que buscar ideia, buscar solução. O curso está aí para apresentar para vocês inúmeras possibilidades. Tá? Mas o que vocês podem fazer para um paciente de vocês para reduzir o estresse dele? Eu, quando estou estressado, eu pego meu violão que está ali no quarto e vou tocar. Eu adoro tirar música no violão, fazer nota nova. Beleza? Relaxa com a beleza. Se eu fosse idoso e não conseguisse mais tocar violão, eu ia pedir para alguém tocar violão para mim. Isso me ajudaria bastante. Então, nesse caso, é saber o que o seu paciente gosta de fazer para reduzir o estresse dele. Ajuda da família e dos amigos. A família sempre é prioridade, primordial em qualquer tipo de tratamento. Os amigos também. A psicoterapia, o psicólogo. O papel do psicólogo é muito importante, gente. Muita gente fala que não vai em psicólogo porque não acredita. Não é puxando sardinha pro lado da Milena, minha noiva, não. Mas eu convivo com ela, eu sei, né? E eu também sou uma pessoa que gosta muito de aprender, estudar. A psicologia é uma ciência magnífica. Pra vocês terem uma ideia, a psicologia é 5 anos de faculdade. A maioria das faculdades é 4. Psicologia é 5. Só perde para medicina, que é 6. Então, vocês entenderem que é muito conteúdo. Tem psicologia, especialização para tudo quanto é tipo de área. Psicologia do trânsito, psicologia hospitalar, tá? Psicologia da sexualidade. Tem para tudo, para a pessoa entender bem aquilo que ela sente, aquilo que ela vive. E os medicamentos. Lembra que a Giovana foi na sala de aula semana retrasada comentar sobre a criança hiperativa? A gente sempre tem que tentar não ir para o lado dos remédios, dos medicamentos. Mas, em último caso, tem que ser a medicação. Então, olha só, quando você reduz o estresse, tem ajuda da família, dos amigos, a psicoterapia ajuda bastante. Você está tentando não ir para o final ali da fila, ou seja, medicamento. Então, só me sobrou o medicamento. Tá? Seu paciente pode começar a mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver, sem necessidade de medicamento. Tá? Medicamento é em último caso. Belezura? Papel de vocês, cuidadores, perante pacientes que têm transtornos somatoformes. Pode ser medo da doença, pode ser uma pessoa que acha que um corte que teve no rosto ou uma espinha já destruiu toda a face dela. Ou uma pessoa que sempre se queixa de dor tal, e não tem nada no físico. Promover a sensação de bem-estar para essa pessoa. Tá? É tentar tirar o foco dela daquele problema. Ah, ela viu uma espinha na testa e está desesperada. Tenta tirar o foco dessa pessoa que teve uma espinha na testa. Tá? A pessoa tem medo de sair porque tem medo de ficar doente. Calma.
Mostra para ela que não é bem assim. Se ela se prevenir, ela não vai ficar doente. Ela pode ter uma vida normal, tá? E melhorar a qualidade de vida desse paciente. Como é que vocês melhoram a qualidade de vida, gente? Olha, eu falo isso aqui quase toda aula, é até chato eu ficar falando. Mas eu vou falar mais ainda. A gente não chegou nem na metade do curso ainda, eu vou falar mais e mais ainda. Melhore a qualidade de vida do seu paciente. Como? Gente, quando a gente voltar presencial, eu vou dar algumas ideias. Mas pensem, tá? Proporcionar algum momento de lazer, proporcionar um alimento, uma comida bacana, né? Assistir um filme, fazer uma atividade física, eu falo isso toda aula. Então pensem em como melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Certo, meninada? Olha, até que deu para falar bastante hoje. Muito bem. Então, olha só, a Andressa está aí, a Claudiane, a Daniela, a Eufrosina, a Gisele Cabral, a Luciene, a Maria Alzir, a Maria Aparecida, o Robson, a Sueli, a Valdete, tá? Presentes aqui na sala de aula agora. Então, pessoal, é isso, beleza? Eu vou converter a aula aqui de novo, vou mandar ela no grupo, então vocês vão ver o restinho daquela aula passada, que eu não estava com a câmera, agora vocês estão me vendo com a câmera, tá? E é isso daí. Quer ver uma coisa bacana? Fica vendo, ó. Ó, vem cá. Vem cá. Vou mostrar para vocês meu cachorro. Vem cá. Olha lá o pessoal da sala, ó. Olha lá que bonitinho, tá? Gente, esse aqui é o Alvin, meu cachorrinho. Olha que bonitinho, tá? Isso aqui, ó, ajuda muito o bem-estar. Eu tô aqui em casa às vezes, tô vendo televisão e falo, ó, vem cá, abraça papai. Aí fica aqui comigo, ó. Olha que gracinha. Tá? Um animalzinho de estimação, gente, é proporcionar bem-estar para uma pessoa. Então, às vezes a pessoa não, não, eu sou alérgico, não gosto de cachorro, não gosto de gato, tudo bem, procure outra alternativa. Mas aqui, ó, quem que não gosta do cachorrinho? Tá? Qualquer dia eu levo na escola para vocês verem. Se a Giovana deixar, tá? É arteiro pra caramba. Mas a gente não vive sem, né? Né, Alson? Gracinha. Vai pro chão, vai. Pronto. É isso aí, meninada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, peço para entrar em contato no meu particular. Eu estou devendo uma resposta para a Gisele. Gisele, você está me vendo aí, né? Você me perguntou a respeito de uns exames aí. Eu não esqueci não, tá? Eu vou te mandar. É que na muita correria, gente, a gente se adaptou. A gente ficou sabendo ontem que a gente não ia mais dar aula presencial a partir de hoje. Então, assim, tá tudo adaptado aqui. Tive que colocar coisa em cima de televisão. Um monte de coisa aqui. Mas a gente vai levando a vida, beleza? Meninada, agradeço a participação de vocês aí. Tenham um ótimo restinho de semana, um bom final de semana. Semana que vem mais uma aula online aqui pra gente. Tá legal? Não percam o foco, não percam a fé. Vai dar certo, a gente vai passar por essa. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Belezura? Grande abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem. Beijo!